dia, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula nossa. Nessa aula eu vou buscar resolver alguns exercícios. Esses exercícios eles são focados principalmente na parte de reações químicas e balanceamento dessas reações químicas. Então a ideia aí é que vocês aprendam a balancear diferentes tipos de reações químicas. A gente ainda não está tratando de se uma reação é de dupla tópica, se ela é uma reação de oxirredução. Nós estamos pensando fundamentalmente no processo de balanceamento, levando em conta que nós acabamos de estudar nas duas aulas anteriores as leis de Lavoisier e de Prost. Então, para que vocês tenham um resuminho aí de como podem ser feitos os balanceamentos, eu separei aqui uns tópicos importantes nesse contexto de balanceamento de equações químicas. E a primeira coisa que tem que ficar clara é que o balanceamento das equações químicas ele tem o objetivo de fazer com que a equação química obedeça à lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier ela nos diz que a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Então, quando você vai balancear, ou seja, você vai colocar as proporções corretas de moléculas que reagem entre si para formar outras moléculas, essa proporção ela deve ser correta de tal forma que respeite a lei de Lavoisier. No final, se você somar todas as massas que existem do lado dos reagentes, todas as massas que existem do lado do produto, esse somatório, essa soma deve chegar a um valor que é igual para reagentes e produtos. Outra coisa relacionada ao balanceamento de equações químicas é que a quantidade dos átomos dos reagentes e produtos devem ser iguais, ou seja, se eu tenho 10 átomos de hidrogênio do lado direito, do lado dos reagentes, do lado dos produtos, perdão, eu também devo ter 10 átomos de hidrogênio do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. E por aí vai. Para a gente realizar o balanceamento, a gente precisa ajustar os coeficientes de cada reagente e produto. O que são esses coeficientes? A gente tem aqui aquela equação clássica. A gente tem aqui aquela equação clássica que é H2 mais O2 forma H2O. O que são os coeficientes? Os coeficientes são todos esses números que vão aparecer na frente de cada substância química que está participando da reação química. Por outro lado, esses números aqui, eles são os índices de cada molécula. Esses números são imutáveis, porque são os números que representam a quantidade necessária de átomos para formar a molécula. Por exemplo, precisamos de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Então a gente precisa ajustar os coeficientes de forma que a equação química ela passe a ter a mesma quantidade de átomos dos reagentes e produtos e que ela obedeça à lei de Lavoisier. Bom, aqui na água, nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e do lado dos reagentes nós temos dois átomos de hidrogênio e dois de oxigênio. Então a gente precisa também de dois átomos, do número 2, para poder termos dois átomos de oxigênio. Acontece que quando nós colocamos dois, a gente passa a ter no produto 4 átomos de hidrogênio. Então, para balancear, a gente precisa colocar mais um 2 aqui, e aqui fica com 1. Então, dessa forma, nós temos uma equação química balanceada. Outro aspecto importante é que os coeficientes eles devem ser os menores números inteiros possíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu tivesse começado uma reação com 4H2 mais 2O2 formando 4 águas. Isso daqui está correto.
mas por uma questão de melhor adequação, né, tornar a equação química mais fácil de ser compreendida, a gente passa, a gente transforma esses números no menor número inteiro possível. Então, para fazer isso, basta dividir tudo por 2 e a gente passa a ter 2H2 mais um O2 formando duas águas. Então, basicamente, esses aqui são uns 5 tópicos importantes que vocês precisam saber para para balancear reações químicas em geral. Você não tem um, uma metodologia que é como se fosse uma receita de bolo. Ah, faça isso, depois isso. A gente tem um método que é da tentativa e erro. Então, para vocês conseguirem balancear bem as equações químicas, vocês precisam treinar bastante para fazer esse tipo de exercício. Então, é isso que nós vamos estar fazendo hoje, nessa aula aqui. Eu separei alguns exercícios aqui que estão na apresentação da aula 04. E a gente vai estar resolvendo a grande maioria para que vocês possam pegar aí a ideia do balanceamento de equações químicas. Então, para começar, o exercício 23 ele diz: o esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas cinza indicam átomos de hidrogênio e as esferas verdes átomos de cloro. Letra A. Escreva as fórmulas dos reagentes e do produto. Letra B. Represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Não se esqueça de balanceá-la. Bom, se as esferas cinzas correspondem a átomos de hidrogênio e as verdinhas correspondem a átomos de cloro, então nos reagentes nós temos a molécula de H2 e Cl2, enquanto que no produto a gente tem uma esfera cinza junto de uma esfera verde. Então a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico. Para balancear isso daqui, a nossa reação química é H2 mais Cl2 formando HCl. Bom, nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, dois átomos de cloreto, um átomo de hidrogênio, dois átomos de cloro, perdão, e um átomo de cloro. Se a gente segue aqui o esqueminha, nós teríamos 3 moléculas de H2, 3 moléculas de Cl2 e 6 moléculas de HCl. Percebam que já está corretamente balanceado, mas como eu disse, a gente tem que tentar deixar as equações químicas com os menores números inteiros possíveis aqui nos coeficientes. Então, dividindo tudo por 3, a gente teria H2 mais Cl2 formando 2HCl, certo? Bom, agora vamos para a questão 24, que é bem semelhante à questão de cima. O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas vermelhas indicam átomos de oxigênio e as azuis átomos de nitrogênio. Letra A. Escreva as fórmulas dos reagentes do produto e represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. É basicamente a mesma coisa. As esferas vermelhas, elas representam oxigênio. Então, a gente tem vermelho por vermelho.
O vermelho nada mais é do que o O2, enquanto que vermelho com azul é o NO. Isso daqui são os reagentes. Os produtos, por sua vez, a gente tem uma bolinha azul com duas vermelhas. Então, nós temos o dióxido de nitrogênio, o famoso NO2. Para balancear, nós temos que NO mais O2 formam NO2. Se a gente segue aqui a figurinha, nós teríamos 4NO para 2O2 formando 4NO2. Novamente, a gente precisa sempre dos menores números inteiros. Então, aqui vai ficar 2NO mais O2 formando 2NO2. Percebam que aqui eu tenho trocar a cor. Percebam que aqui eu tenho dois nitrogênios. Aqui eu também tenho dois nitrogênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4 oxigênios. E aqui, 2 vezes 2, também 4 oxigênios. Então, ela está corretamente balanceada. A próxima questão, ela nos coloca diversas reações químicas e a gente precisa balancear cada uma dessas reações. E a gente precisa também checar se elas precisam ser balanceadas. Então vamos começar aqui com a letra A. Letra A. A gente tem H2O mais CO formando H2 mais CO2. Primeiro vamos ver se ela precisa ser balanceada. Bom, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. Aqui eu também tenho dois átomos de hidrogênio. Tenho dois átomos de oxigênio. Dois átomos de oxigênio. Um átomo de carbono e um átomo de carbono. Então, essa daqui está ok. Ela não precisa ser balanceada. Vamos agora para a letra B. Bom, na letra B, nós temos um átomo de enxofre, quatro átomos de oxigênio e três átomos de oxigênio. Então, o que a gente precisa fazer aqui é um processo de balanceamento. Como é tentativa e erro, a primeira tentativa que eu vou fazer é colocar um 2 aqui. Então, a gente teria agora dois átomos de enxofre. Aqui eu também precisaria colocar outro 2 para balancear o enxofre. Então, o enxofre está balanceado. Aqui a gente vai passar a ter dois átomos de enxofre, dois de enxofre. E o oxigênio, olha que interessante. A gente tem 4 com 2, 6, 2 com 3, 6. Então a gente consegue facilmente balancear. Percebam que se eu tivesse colocado qualquer número aqui, eu teria que ter multiplicado os outros para manter essa proporção dos oxigênios. Então é uma questão de que vocês têm que, às vezes, parar para a equação química e analisar qual número que vocês podem colocar em qual molécula para poder tá balanceando. Uma dica: normalmente quando vocês observarem moléculas que só tem apenas um átomo, é interessante que vocês deixem essas para serem balanceadas por último. Porque aí, por exemplo, se aqui eu precisasse de mais 4 oxigênios, bastaria colocar um 2 aqui ou qualquer outro tipo de número, dependendo da proporção de oxigênios que a gente tivesse, que existisse nessas outras duas moléculas, certo? Então, vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar a letra E.
Os outros eu gostaria que vocês tentassem fazer por si só, porque são relativamente fáceis e serão úteis aí no estudo de vocês. N2H4 mais N2O4 mais N2 mais H2O. Então, vamos lá. Opa, aqui é uma setinha. Nós temos 4 nitrogênios no lado dos reagentes e temos apenas 2 aqui. Nós temos 4 e 1 aqui. Nós temos 4 hidrogênios e 2 aqui. Então, bom, como eu disse, a gente vai deixar o N2 por último. Então, a primeira coisa que nós vamos balancear aqui vai ser os oxigênios. Aqui nós vamos manter 1 e aqui a gente vai colocar 4. Então, nós temos 4 oxigênios, o oxigênio está ok. Só que fazendo isso, a gente passa a ter 8 hidrogênios e aqui desse lado a gente passa a ter 4 hidrogênios. Então, nós precisamos multiplicar aqui por 2 para balancear o hidrogênio também. Então, agora nós temos oxigênio e hidrogênio completamente balanceados. Por outro lado, a gente aumentou mais ainda o número de nitrogênios para esse lado. Antes nós tínhamos 4 e agora nós temos 6. Então, a gente precisa balancear esse nitrogênio aqui. Então, o balanceamento final fica 2, 1, 3, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Hidrogênio está ok. Agora, oxigênio. 4 vezes 1, 4. É igual a 4. Está ok. Nitrogênio. 2 vezes 2, 4. Com 2, 6. 3 vezes 2, 6. Também está ok. Então, está corretamente balanceada essa questão. Aqui também temos mais alguns exercícios interessantes. Novamente, eu não vou fazer todos, porque fica aí de exercício para vocês. Isso é o tipo de coisa que vocês precisam treinar por si só, porque senão vocês vão acabar não aprendendo. Então, eu vou pegar uns 3 que eu achei um pouquinho mais complicados. Tem mais elementos, né? Mais moléculas com índices variados, para a gente poder estar discutindo. Primeiro exemplo aqui que eu farei é a letra F. Na letra F a gente tem o cobre reagindo com nitrato de prata, formando prata mais nitrato mais nitrato de cobre. Bom, que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós podemos olhar de cara que o cobre ele está balanceado, só que o NO3 não está balanceado. Então a gente vai manter esse cobre aqui. A gente vai manter o cobre com 1, então um cobre. Ele está fechado, está balanceado. A gente precisa agora balancear o NO3. Desse lado nós temos 2 e aqui temos só apenas 1. A gente vai balancear com 2. Agora a gente tem 2 pratas, a gente precisa de mais um 2 aqui. E está balanceado a equação química. Próximo exemplo é o H. A gente tem etanol, C2H6O. Vocês podem ver também isso daqui escrito na forma de C2H5OH. É a mesma coisa. Mais oxigênio. Então, a gente não estudou isso ainda. Mas isso daqui é uma reação de combustão. O2
forma CO2 mais água. Toda reação de combustão completa forma sempre CO2 e água. É quase sempre, né? Combustão, pelo menos desses compostos baseados em carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A primeira coisa é colocar um aqui na substância que contém o maior número de elementos. Então, a gente tem desse lado da equação química dois átomos de carbono. Consequentemente, nós precisamos balancear esses átomos de carbono colocando mais um 2 aqui. Então, a gente fica com 2, 2. E a questão é que agora nós precisamos balancear o hidrogênio. Desse lado temos 3, aqui temos 2, então a gente pode colocar um 3. Falta agora balancear o oxigênio. Desse lado nós temos 3 oxigênios e desse lado aqui nós temos 7. Então 7 menos 3 dá 4. A gente tem uma diferença de 4. Nós temos uma diferença de 4 hidrogênios de um para o outro. Então, como que a gente pode resolver esse problema? A gente resolve esse problema colocando 1 mais 2x igual a 7. Imagina que aqui é x e a gente quer encontrar esse valor. Então, 2x vai ser igual a 7 menos 1. X é igual a 6 dividido por 2. X dá 3. Esqueçam isso daqui, porque só vai confundir. Então, a gente precisa de 3 átomos, de 3 moléculas de oxigênio para balancear o átomo de oxigênio na equação química. Agora vamos para a última aqui, que é a questão J. Na questão J a gente tem ácido fosfórico, H3PO3, mais nitrato de cálcio, formando fosfato de cálcio, que é um 2, mais ácido nítrico. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai identificar aquela substância que tem a maior quantidade de átomos, porque normalmente essa substância a gente quer deixar ela com um coeficiente 1. Então aqui no nosso caso, vou colocar em vermelho para ficar mais distinguível. Vou aumentar o contraste. Aqui no nosso caso, o 1 vai ser para o Ca3PO4,2. Como desse lado tem 3 cálcios, a gente precisa balancear os cálcios. A gente coloca um 3 aqui. Desse lado, nós temos dois fósforos. Então, a gente precisa também balancear esse lado com 2 fósforos. Basta colocar um 2 aqui. Bom, ficou faltando balancear o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio. Como que a gente pode fazer isso? Nós temos que aqui existem 2 vezes 3, 6 NO3. Enquanto que desse lado aqui nós só temos um NO3. Se a gente multiplica por 6, vamos ver o que aconteceu com o hidrogênio. A gente tem 6 hidrogênios, está correto. Nitrogênio. A gente tem 6 nitrogênios, 6 nitrogênios, também está correto. Oxigênio. Aqui nós temos 8 mais 18 26, né? Vai dar 26 oxigênios desse lado. Enquanto que aqui a gente vai ter 8
3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 26 oxigênios também. Então, está corretamente balanceado. Agora vamos passar para a questão número 29. A questão número 29 diz o seguinte: ela é bem parecida com duas questões que a gente já resolveu no começo da aula. E ela fala o seguinte: sob condições adequadas, uma mistura de nitrogênio gasoso, N2, e de oxigênio gasoso, O2, reage para formar diferentes óxidos de nitrogênio. Se representarmos o elemento nitrogênio por bolinha azul e o elemento oxigênio por bolinha vermelha, duas dessas reações químicas podem ser esquematizadas como. Aí tem as duas figurinhas e eles perguntam, dê a fórmula química do composto formado na reação esquematizada em 1. Escrever a equação química balanceada representada no esquema 2. Então, o que a gente tem em 1? Vou pegar aqui a tinta preta. Em 1, a gente tem N2 mais O2 formando alguma coisa. Essa alguma coisa, ela tem um átomo de nitrogênio e 2 de oxigênio. Então, é N2 mais O2 formando NO2. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de O2, enquanto há 4 moléculas de N2, formando 8 moléculas de NO2. Se a gente divide tudo por 4, nós ficamos com N2 mais 2O2, formando 2NO2. Então, qual é a fórmula química do composto formado pela reação esquematizada em 1? A fórmula química é NO2. E essa daqui é a reação química balanceada. Na de baixo, escreva a equação química balanceada representada no esquema 2. Bom, nós temos os mesmos reagentes, N2 mais O2, só que o nosso produto é o contrário. Agora nós temos 2 átomos de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esse composto é o N2O. É o N2O. Então, aqui nós temos agora 8 moléculas de N2, 4 moléculas de O2 e 8 moléculas de NO2. Então, a equação balanceada vai ficar 2N2 mais O2 formando 2N2O. Tá feito o exercício. Aqui, vamos fazer mais alguns. Outro exercício da Unicamp, bem interessante para vocês treinarem. Diz o seguinte: leia a frase seguinte e transforme-a em uma equação química balanceada utilizando símbolos e formas. Uma molécula de nitrogênio gasoso, então a gente tem nitrogênio gasoso, nós representamos dessa forma aqui, com um Gzinho. Contendo 2 átomos de nitrogênio por molécula, reage com 3 moléculas de hidrogênio diatômico mais 3 moléculas de hidrogênio gasoso, diatômico é porque são 2 átomos, produzindo 2 moléculas de amônia. 2 moléculas de amônia, que também é um gás, tem essa forma, NH3. Então, basicamente, o que era importante aqui? Era saber que uma molécula de nitrogênio ia reagir com 2 átomos de... com 3 moléculas de hidrogênio,
produzindo duas moléculas de amônio, que é basicamente isso que nós temos: dois nitrogênios, seis hidrogênios. O exercício era basicamente escrever essa equação química. Agora vamos para o exercício 33 da UFMG. Uma mistura de hidrogênio, H2 gasoso, e oxigênio, O2 gasoso, reage num recipiente hermeticamente fechado. Hermeticamente quer dizer que ele não troca calor com o ambiente externo, certo? Uma garrafa térmica é um ambiente aproximadamente hermético em relação à troca de calor. Hermeticamente fechado, em alta temperatura e em presença de um catalisador, produzindo vapor d'água. Então, como que é essa reação química? A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a nossa reação química. 33, vou fazer em vermelho mesmo. H2 gasoso mais O2 gasoso forma H2O. Bom, aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, aqui eu só tenho um, então eu preciso de dois. 2 vezes 2, 4, aqui só tenho dois, então eu preciso de dois. Então a proporção é, duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio, forma duas partes de água. Certo? Aqui na nossa figurinha, ele dá uma figurinha com várias moléculas e ele fala o seguinte: supondo que a reação seja completa, o desenho que representa o estado final do sistema dentro do recipiente, considerando a quantidade de moléculas apresentadas para o estado inicial, é. Então, bom, a gente tem aqui 4 moléculas de O2, enquanto que nós temos 6 moléculas de H2. A proporção ela não está certa, porque a gente não tem 2 para 1. Então, um desses aqui está em excesso, é um reagente em excesso. Então, a gente precisa descobrir qual deles que é o reagente em excesso. Bom, basta a gente multiplicar esse número de moléculas que nós temos pelo número que seria o da respectiva molécula na proporção. Exemplo, a gente tem que existem 4 moléculas de O2. Então, se a gente coloca na nossa proporção, aqui nós teríamos 4 moléculas de O2. Como é 1 para 2, a gente precisa de o dobro de hidrogênio. Então, nós teríamos 8 de hidrogênio e formaríamos 8 moléculas de água. Nós só temos apenas 6 moléculas de hidrogênio. Então, é o oxigênio que é o limitante, que é o reagente em excesso, perdão. Bom, nós temos 6 moléculas de H2, só para testar. 6 a gente precisa da metade, nós temos 3 e formamos 6. Então a gente precisaria só de 3 moléculas de O2, então sobrariam uma molécula de O2. Então o nosso meio relacional teria 6 moléculas de água e uma de O2. A opção que corresponde a esse meio reacional é justamente essa daqui, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água e a molécula de O2 que ficou em excesso porque não reagiu. Agora vamos para o último exemplo aqui que eu peguei para vocês, que é essa questão 34. Questão 34, opa, da Universidade Federal do Piauí, ela diz o seguinte: a reação de X com Y é representada a seguir. Determine qual das equações melhor representa a equação química balanceada. Bom, a bolinha cinza é X e a bolinha branca é Y.
A gente tem, então, nós temos, nós temos 6x e nós temos 4y2. Isso nos reagentes. Nos produtos, nós temos 6xy e 1y2. O que isso está dizendo para a gente? Isso basicamente nos diz que o y2 está em excesso. Então, a quantidade que realmente reagiu foram 3 moléculas de y2. Então, a gente tem 6x mais 3y2 formando 6xy. Dividindo tudo por 6, por 3, a gente fica com 2x mais y2 forma 2y. Essa é a equação balanceada e o correspondente é a letra A. Então eu encerro aqui a aula de hoje. Foi uma aula de exercícios. Caso vocês queiram exercícios diferentes, eu peço que me avisem no grupo de WhatsApp, tentem me mandar algum feedback. E aí eu gostaria de pedir que vocês tentassem aí, por vocês mesmos, resolver as outras questões aqui do exercício 28 e do exercício 25, que é para vocês fixarem bem aí a ideia de como são feitos os balanceamentos de equações químicas. No mais é isso, eu agradeço a atenção de todos e desejo bons estudos.